Papo de Crente. Apresentação: Jackson. Graça e paz, ouvintes da Jesus Cristo Web Rádio. Vamos falar um pouquinho sobre casamento e divórcio? Então, procure aí na sua Bíblia Marcos capítulo 10, versículo 2. Marcos capítulo 10, versículo 2. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram a Jesus: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Marcos 10, versículo 2. Aqui nesse versículo fica claro que o casamento entre um homem e uma mulher é indissolúvel. Deus, conhecendo a dureza do coração humano e também dos seus problemas de relacionamento, permitiu exceções no Velho Testamento, como está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará a sua mão e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e este também a desprezar, e lhe fazer carta de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tomá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te deu por herança. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Bom, quando foi indagado a respeito do divórcio, ser ou não ser permitido segundo a antiga lei, Jesus explicou: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Mateus, capítulo 19, versículo 8. Então veja bem, não havendo infidelidade por parte do homem ou da mulher, o divórcio é ilegítimo. Mas em caso de adultério por parte do homem ou da mulher, o divórcio é permitido. Porém, no caso de um simples repúdio por motivo fútil, o divórcio é ilegítimo aos olhos de Deus. Entenda que Jesus deixou claro que na lei de Moisés, por causa da dureza do coração do homem, ou seja, devido à incapacidade na carne tanto do homem como da mulher de perdoar a traição ou o traído poder divorciar-se e casar-se novamente, qualquer homem ou mulher casado que descobrem que seu parceiro é infiel, devem primeiro fazer todo o esforço para perdoar e restaurar o relacionamento. O divórcio deve ser aplicado somente se o adultério não demonstrar arrependimento genuíno. Talvez você esteja se perguntando, mas em caso de agressão física ou moral? Então preste muita atenção. Paulo mostra em suas cartas que os mandamentos foram dados para deixar claro ao homem a sua incapacidade carnal de vivê-los. E é por isso que era necessário o sacrifício na cruz de Cristo. Entenda isso nessas passagens de Jesus. Veja, Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 28. Jesus disse: portanto, se teu olho direito te fizer pecar, arranca-o e atira para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado ao inferno. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 29. Jesus disse: e se a tua mão direita te fizer pecar, corta-a
e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Isso está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 30. Mais uma vez, quero lembrar que esses mandamentos, eles foram dados para deixar claro ao homem a sua incapacidade carnal de vivê-los, e por isso era necessário o sacrifício na cruz de Cristo. Porque, veja bem, olha, quem de nós ainda não pecou? Quem de nós arrancaria o olho ou a mão por causa do pecado? Todos nós, devido à fraqueza e inutilidade na nossa carne, somos miseráveis pecadores. Talvez você esteja se perguntando, então, se eu sou um pecador, estou condenado a perder a salvação? A resposta na lei do Velho Testamento é única e é a seguinte: sim, você está condenado a perder a sua salvação. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora, porque é muito importante para que você possa entender, nesse contexto geral, né, a dificuldade para ser salvo através da lei. Essa mesma lei que Jesus, quando a gente já falou, já no início da nossa conversa aqui, a gente falou que perguntaram para Jesus sobre divórcio e casamento, perguntaram para ele se podia se repudiar uma mulher. Ele explicou que não é bem assim, porque Moisés havia dito que poderia, queriam, na verdade, afrontar Jesus, né, com a pergunta, e ele disse que por causa da dureza do coração do homem, por isso que Moisés havia colocado isso nos mandamentos. Mas não é bem assim. Ele disse: se por acaso tu olhares para uma mulher e colocar no teu coração malícia, por exemplo, tu já cometeu adultério com essa mulher. Agora, preste bastante atenção para você realmente poder entender o porquê de tudo isso sobre a lei do Velho Testamento e sobre a graça de Cristo. Para que você possa entender como a graça de Cristo, ela salva e como a lei condena. Jesus disse: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode então salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 24. Entendeu? Bom, eu vou tentar desenhar para vocês poderem entender. Na verdade, meu amigo, a possibilidade de você ser salvo através da lei é totalmente nula. É impossível ao homem cumprir os 10 mandamentos, não os 10, né? Mas são 613 ao total, são 613 mandamentos. Se você deflagrar um só, você acaba comprometendo todos os outros, ou seja, você pecou em todos. Então, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Ele estava falando a respeito do rico, porque ele falou ali que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus? Não. Ele está falando da impossibilidade do homem de ser salvo através da lei. Então, por isso ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, Jesus, com esta frase, ele demonstra naquele momento que o sacrifício na cruz que viria a seguir seria para a salvação de muitos. O amor de Deus através de Jesus Cristo ultrapassa a capacidade humana de raciocinar verdadeiramente, e o tamanho sem limites desse amor sobrenatural de Deus para com os seus filhos é algo tão grandioso que, se eu falar qualquer palavra que possa tentar de alguma maneira agradecer a Deus pelo que foi feito naquela cruz, eu vou estar sendo muito, muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, devido ao tamanho da grandeza dessa salvação. Jesus disse aos que queriam apedrejar a mulher adúltera: aquele que entre vós nunca pecou, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Em João capítulo 8, versículo 7. Como todos tinham pecado, foram saindo um a um, começando pelos mais velhos até os mais novos. E Jesus perguntou: mulher, onde estão aqueles que te acusam? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. João capítulo 8, versículo 10. As leis do Antigo Testamento foram postas para que ninguém se glorie em si mesmo, dizendo: eu não sou transgressor diante de Deus.
Todos pecaram por causa da fraqueza e inutilidade da carne, pois a carne não se converte, mas a conversão a Deus vem do Espírito. Jesus disse: o Espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63. Paulo diz o seguinte: porque se eu sei que em mim, por exemplo, Paulo fala a respeito de todos nós, na verdade, se você analisar. Ele está falando dele, mas com certeza você sente o mesmo. Presta atenção, Paulo disse: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer fazer o bem está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Entenda que ele está falando da carne, então, o pecado que habita nele por causa da carne. Acho então esta vontade em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então ele está falando aqui a respeito da carne, da fraqueza e inutilidade da carne. Porque segundo o homem interior, agora ele está falando do espírito, ok? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na vontade de Deus, mas vejo nos meus membros outra vontade que batalha contra a vontade do meu entendimento e me prende debaixo da vontade do pecado que está nos meus membros, ou seja, nos membros da carne. Então aí Paulo fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mais uma vez ele está falando da carne aqui, entendeu? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim como eu mesmo, com o entendimento, aí no caso do meu espírito, sirvo a vontade de Deus, mas com a carne a vontade do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à vontade de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, aí Paulo já está falando dele mesmo, né? Porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada na vida eterna. Romanos capítulo 7, versículo 18. Continue fervorosamente na sua igreja, mas leia e estude a Bíblia. Jesus Cristo Web Rádio, a sua melhor companhia 24 horas por dia.